Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A estreia do novo treinador do Galo foi um cinema de horror com arquibancadas inflamadas e corações partidos. O apito final revelou não só um placar decepcionante, mas também o nascimento de uma revolta coletiva que ecoou por toda a cidade. A aflição era palpável nos rostos dos torcedores, broncas, vaias e um coro ensurdecedor que parecia questionar cada escolha feita em campo. A aurora de uma era promissora se transformou, em um instante, num pesadelo encharcado de frustração. Quando o técnico chegou ao banco pela primeira vez, a atmosfera era de esperança pura. Cuca, o homem da vez, foi recebido com abraços simbólicos e expectativas gigantescas. E era compreensível, o clube vinha carente de um novo fôlego, o clima exigia reação imediata. No entanto, bastou a bola rolar para que a esperança precipitasse na garganta de quem acreditava. A estratégia parecia desenhada em papel molhado, os ataques brotavam secos, as marcas nas laterais não eram preenchidas e o meio-campo parecia uma cancha abandonada. Em cada escanteio desperdiçado, havia um grito sufocado vindo das arquibancadas. Cada passe errado era uma lâmina de frustrações afundando o peito de quem vestia o manto alvinegro com orgulho. Não faltaram tentativas de Cuca virar o jogo, substituições, orientações, reorganizações, mas o time não reagia. A força das vaias crescia a cada minuto, abafando o canto dos poucos corajosos que ainda acreditavam no milagre. Os 90 minutos foram uma epopeia de desencanto. O time parecia sem alma. A marcação falha ensejou espaços que pareciam avenidas. O ataque não teve brilho, o meio virou metrô lotado de indecisão e a defesa se desfez em cacos a cada investida do adversário. O relógio se arrastou, as esperanças murcharam e o apito final liberou a fúria contida, aplausos secos ouvidos com ironia, vozes que pediam além de explicações, clamavam por respostas. Foi nesse cenário que se viu a face mais dolorosa da paixão. Não foi apenas descontentamento com o resultado, foi um sentimento de traição. O torcedor se sentiu enganado. A ferida não era o placar, mas a falta de alma do time, a ausência de compromisso com a camisa, a sensação de que o comandante ainda não entendeu que vestir preto e branco é jurar batalha. Minutos após o fim, o estádio se transformou em um tribunal. Cartazes surgiram como sentenças. Cuca acorda, cadê o Galo, time sem vergonha? Palavras afiadas como navalhas expostas ao vento. A crítica não se restringia aos jogadores, passeava livre entre banco, diretoria e até rostos conhecidos nas cabines de rádio. O sentimento era único: urgência. Essa revolta implorava por mudança, e exigia mais do que técnico, exigia caráter. Do lado de fora, a torcida se espalhou em rodas improvisadas, cada conversa carregada de indignação. Aquele treinador parecia confuso, dizia um, não trouxe a alma do Galo para dentro de campo, lamentava outro. Era a voz do torcedor comum, a alma em rebelião, buscando explicação, cobrando sangue em cada arrancada. O desespero bateu tanto que até revolveram velhas glórias para tentar entender o presente. Nomes como Reinaldo, Tostão, Éder, passaram nas lembranças como fantasmas de um passado que parecia distante demais. E ali, nesse instante, o Galo era apenas um símbolo vazio, entregue à preguiça tática e à frieza emocional. E o técnico, Cuca, que se diz viçungo da história alvinegra, viu-se frente a frente com uma realidade implacável. Aos 38 anos de Hulk, o ícone do time, descansava suas forças em fazer o que podia, mas isso já não era suficiente. O vestiário sentia o peso da responsabilidade da história, e aquela noite era um marco doloroso. A estrada que se iniciava com promessas se encontrava com uma encruzilhada de desconfiança. Vivíamos ali o primeiro capítulo de um drama que, se não revertido rapidamente, poderia virar tragédia. O clube, que já celebrou títulos como o Penta do Mineiro e vê Hulk como artilheiro lendário, precisava de alma, intensidade, jogo e, sobretudo, conexão. Cuca tinha tempo, mas o relógio agora corria contra ele. O torcedor, por sua vez, carregava dentro do peito a chama da paixão, mas também a exigência de que ela fosse correspondida em campo. O sentimento que reinava não era de raiva imbecil, era amor ferido, indignado, exigindo resposta imediata. No dia seguinte, a imprensa esportiva repercutia as reações em ondas de choque.
Programas de rádio e TV exibiam os gritos da arquibancada como se fossem ecos de uma bomba emocional que explodira sobre o Mineirão. Em meio aos debates, um ponto era comum: o time estava perdido taticamente, sem intensidade, e o técnico parecia ter subestimado a exigência do cenário. Para muitos, Cuca não parecia aquele velho conhecido que sabia tirar o melhor de um grupo mesmo nas adversidades. E isso foi o mais difícil de engolir. Porque se esperava um reencontro com o treinador estrategista, aquele que no passado conduziu o time à glória. No entanto, o que se viu foi uma versão pálida, hesitante, como se estivesse tateando no escuro em busca de uma fórmula que não se encaixava mais. A torcida não queria apenas vitórias, queria ver sangue nos olhos dos jogadores, ver um time que suasse a camisa e representasse com orgulho o peso do escudo. As redes sociais viraram arenas de desabafo. Hashtags de protesto dominaram o topo dos trending topics da noite. Figuras influentes da torcida organizada gravaram vídeos, cobrando a diretoria, exigindo postura e planejamento. A ira não poupou ninguém. Era como se o Galo tivesse perdido mais do que 3 pontos, tinha deixado sua identidade escorrer pelas mãos. O jogo, de fato, foi mais simbólico do que técnico. E isso doeu. Naquele momento, a pressão começava a subir como vapor preso na caldeira. Internamente, os dirigentes já convocavam reuniões emergenciais. Sabiam que, mesmo com o tempo, o clima não permitiria reconstruções lentas. O Brasileirão não espera por ninguém. E o Atlético, naquele instante, parecia mais perdido do que adversários da Série B. Um clube com um dos maiores elencos do país, com orçamento robusto, estrutura de excelência, torcida vibrante, não podia ser refém de improvisos. Nos bastidores, o vestiário sentia o baque. Jogadores experientes como Arana, Bataglia e Paulinho mostravam frustração no semblante. A química, que antes se acreditava natural, agora parecia exigir fórmulas e reconstrução. E era visível que o grupo ainda buscava entender qual seria a filosofia de Cuca neste novo ciclo. O comandante, visivelmente abalado, evitou entrevistas longas. Limitou-se a dizer que o time ainda vai evoluir. Mas isso, para o torcedor, soou como escapatória. A torcida não quer promessas, quer entrega. E ali, diante daquela exibição pobre, parecia não haver desculpa que aliviasse o peso da decepção. Muitos já pediam que o treinador abrisse mão de certas convicções, especialmente sobre nomes que pareciam intocáveis, mas que vinham jogando em marcha lenta. O Atlético precisava de ideias novas, jogo vertical, sangue novo. Precisava de um líder que compreendesse que o Galo não vive de passado. Vive da urgência. Olhando para a tabela do Brasileirão de 2025, a situação se tornava ainda mais dramática. O Galo, com a derrota na estreia do novo comando, caiu para a 10ª colocação, com aproveitamento irregular, vitórias contra equipes medianas e tropeços contra times de menor expressão. Para um elenco com o nível técnico que possui, e com a responsabilidade de brigar no topo, isso era inadmissível. A cobrança não era por luxo, era por coerência. E o calendário não dava trégua. Nas próximas semanas, confrontos duros contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio desenhavam um futuro desafiador. Caso o time não mostrasse reação imediata, o ambiente poderia azedar de vez. E em clubes como o Atlético, onde a paixão transborda e a cobrança é constante, essa linha entre apoio e rejeição é tênue. Uma linha que, naquele momento, começava a se romper. Enquanto isso, parte da torcida lembrava que, em 2021, Cuca transformou pressão em título. Aquilo era usado como argumento de que ainda havia esperança, de que ele poderia reencontrar o caminho. Mas o cenário atual era outro. O futebol brasileiro havia mudado, os elencos rivais estavam mais fortes e a paciência, definitivamente, mais curta. Era preciso mais do que memórias, era necessário atitude. Na cidade do Galo, os treinos seguintes ganharam clima de tensão. Portões fechados, silêncio da diretoria, clima de cobrança interna. A comissão técnica tentava reorganizar o sistema defensivo, ajustar a saída de bola e encontrar soluções para um ataque previsível. As conversas com líderes do elenco tornaram-se diárias. Cuca precisava recuperar o grupo, não apenas no tático, mas no emocional.
Precisava reacender o espírito competitivo, a gana de vencer, a coragem de enfrentar. O Atlético sempre se orgulhou de ser um time aguerrido. Desde os tempos de Reinaldo até as explosões de Hulk, a essência do clube é a luta. A torcida não exige espetáculo a cada jogo, mas exige garra. E essa garra estava ausente. O silêncio dos jogadores nas entrevistas pós-jogo dizia tudo: sabiam que falharam, sabiam que deviam mais. E sabiam que o tempo para corrigir erros era curto demais para se dar ao luxo de hesitar. A crise não estava instaurada ainda. Mas os sinais de alerta estavam acesos. E o próximo jogo ganhava contornos de decisão, mesmo que fosse apenas mais uma rodada. Porque o que estava em jogo não era apenas posição na tabela, era a conexão entre time e torcida, era a credibilidade do novo ciclo, era o resgate da alma atleticana. E, nesse contexto, Cuca tinha uma escolha: continuar teimando em um modelo que não funcionava ou se reinventar, surpreender, ousar. A história já mostrará que ele sabia vencer. Mas agora, precisava provar que ainda sabia liderar. A desconfiança batia a porta, e a torcida não esperaria muito mais. O tempo, outrora aliado, agora corria como inimigo. Fora dos gramados, o clima era de incerteza. Alguns jornalistas já levantavam hipóteses de mudanças drásticas se a situação não melhorasse nas próximas rodadas. A pressão, muitas vezes, não espera justificativas, exige resultados. E se o time não responder rapidamente, a temporada de 2025 pode ser lembrada não por promessas frustradas, mas como um ano de ruptura dolorosa. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Nas ruas de Belo Horizonte, a conversa já não era mais sobre o que faltava ao time. Era sobre o que estava errado com o clube. A estreia decepcionante do técnico Cuca reabriu feridas que muitos pensavam estar cicatrizadas desde sua última passagem. O torcedor, exigente como sempre, se perguntava se o técnico ainda tinha pulso para lidar com um vestiário mais maduro, mais vaidoso, mais disperso. E se ainda havia tempo para salvar o ano. Em meio ao vendaval de críticas, um fato era claro: a sintonia entre treinador e elenco não se formou de imediato. O discurso que empolgava antes da estreia, agora soava vazio. O projeto ousado de retomar a identidade do Galo parecia esbarrar em obstáculos que iam além da tática. Era emocional. Era espiritual. Era uma crise de pertencimento. E nesse momento, não bastava apenas treino, era preciso fazer o time lembrar para quem joga. Nos treinos seguintes, os repórteres notaram mudanças sutis. O semblante de Cuca mais carregado, as cobranças mais incisivas, o tom das conversas com os atletas mais direto. Ele sabia que, embora tenha crédito com parte da torcida, não poderia viver apenas de glórias passadas. O Atlético atual exige entrega presente. E a cada nova rodada, o termômetro da arquibancada seria cruel. A diretoria, pressionada por conselheiros e patrocinadores, iniciou conversas com o departamento de futebol para rever prioridades. Fala-se nos bastidores em contratações pontuais para setores que deixaram a desejar. Mas a torcida é clara: não adianta trazer nome de peso se o espírito de luta continuar apagado. O Galo precisa de atitude antes de reforços. Precisa de alma antes de tática. Com o Brasileirão já embalado e a Copa do Brasil batendo a porta, a maré precisa virar rapidamente. O torcedor não quer ver o ano se arrastar como outros tantos que começaram com promessas e terminaram com melancolia. O elenco é forte, a estrutura é de ponta, o investimento foi feito. Agora é hora de resposta. E essa resposta não virá com palavras, virá com bola na rede, com suor, com raça. No vestiário, os líderes do grupo começam a assumir responsabilidades. Hulk, mesmo aos 38 anos, mostra que ainda pode ser decisivo. Arana cobra postura. Paulinho exige mais intensidade nos treinos. É esse tipo de movimentação interna que pode, enfim, virar a chave. Mas tudo depende de um ponto central: o técnico. Cabe a Cuca reerguer a moral, resgatar a confiança e provar que ainda tem o vestiário nas mãos. Na arquibancada, a torcida ensaia seu veredito. Ainda há apoio,
mas ele é condicionado. Cada novo jogo será uma espécie de prova final. Cuca terá que provar, a cada 90 minutos, que ainda é o comandante ideal. A paciência atleticana não é infinita. E se a postura da equipe não mudar drasticamente, a pressão pode se tornar insuportável até para um nome com história no clube. Nas redes sociais, um movimento de torcedores mais sensatos tenta contrabalançar a revolta. Pedem calma, cobram planejamento, lembram que a troca de técnico precoce pode ser um erro ainda maior. Mas esses mesmos torcedores reconhecem, o futebol apresentado foi abaixo do aceitável. A decepção da estreia ainda ecoa. O time tem obrigação de se recuperar. Ou será engolido pelo próprio peso. O próximo jogo será em casa, diante de um adversário complicado. E não haverá margem para nova decepção. O time precisará, no mínimo, mostrar atitude. Mostrar que aprendeu com os erros. Mostrar que entende o que representa vestir a camisa do Galo. Não é sobre vencer ou perder. É sobre lutar até o fim. E isso é o que mais faltou na estreia. As cobranças não vêm do nada. Elas são o reflexo direto de um clube com a quinta maior torcida do Brasil, com história, com estrutura, com investimento. Um clube que não pode se acostumar a perder, nem a empatar sem brilho. O Atlético precisa resgatar sua fome, sua alma e sua coragem. E precisa fazer isso rápido. Antes que a temporada vire uma espiral irreversível. Cuca, que já foi chamado de Salvador, agora precisa ser mais do que um nome de peso no banco de reservas. Precisa ser líder, estrategista, psicólogo e guerreiro. Precisa se reinventar se quiser conduzir esse grupo ao topo. E ele sabe disso. O semblante fechado no treino não era cansaço. Era a consciência do tamanho do desafio que tem pela frente. O Galo, em sua essência, é movido à emoção. Vive de viradas, de superações, de momentos inesquecíveis. E é justamente isso que está faltando, momentos que emocionem. Que tirem o torcedor da cadeira. Que façam o estádio vibrar. O futebol apresentado não emociona. E um time que não emociona, não sobrevive por muito tempo com o apoio da massa. A estreia foi decepcionante. Mas ela pode ser também o ponto de virada. A sacudida que faltava. A lição dura que desperta o gigante. Tudo depende da resposta. Do que será feito a partir de agora. Se o Galo reencontrar sua essência, ainda há tempo. Mas se continuar nessa inércia, o ano está condenado. A torcida está ferida, mas ainda ama. Ainda acredita. Ainda canta. Ainda comparece. Mas ela precisa ser ouvida. Precisa ser respeitada. Precisa ver, em campo, o reflexo do que sente na arquibancada. E isso começa com o técnico. Com o Cuca. Com a comissão. Com cada jogador que pisa no gramado. Ou eles entendem isso agora, ou o Galo ruirá sob o peso da própria omissão. E talvez, no fim das contas, a estreia não tenha sido um fracasso. Talvez tenha sido um alerta. Um chamado à responsabilidade. Um lembrete de que, no Galo, só sobrevive quem sente a camisa como segunda pele. Quem entende que aqui, jogar é guerra. É entrega. É alma. Que assim seja daqui pra frente. Ou não será mais. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.